Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Marilei Bertaco, farmacêutica e diretora técnica da Pineda Injetáveis no Brasil, também sócia e conselheira da Pineda Internacional, sediada na Colômbia, também diretora farmacêutica da Ervas Nutrition e do Grupo Ervas Farmácia de Manipulação no Brasil. Eu tenho várias especializações, pós-graduações, é um trabalho de mais de 20 anos, se aprofundando na medicina integrativa e medicina ortomolecular. Uma medicina que hoje é um grande avanço no mundo para descobrirmos a raiz dos problemas, das doenças e com o intuito de tratá-las e de evitá-las, principalmente evitá-las, para que a gente tenha melhor qualidade de vida. Eu espero que vocês gostem da apresentação e que a gente possa interagir cada vez mais. Buenos dias, como estás? Bom dia a todos que estão assistindo ao evento, ao simpósio da Pineda Internacional, Pineda da Colômbia. Estou aqui para comentar com vocês brevemente das ações do Biquinol. A doutora Malbis, com certeza, vai explanar sobre o lançamento da Pineda com o Biquinona, e eu vou fazer uma breve explanação para vocês sobre as outras particularidades, as outras propriedades da ubiquinona ou ubiquinol, tá bem? Então vamos lá. Ubiquinona ou ubiquinol são duas formas diferentes da coenzima Q10. Tanto a ubiquinona quanto o ubiquinol, eles são ativos no organismo. E eles são substâncias produzidas pelo nosso organismo, principalmente em órgãos que demandam, que tem um enorme consumo de energia, como é o coração, como é o pulmão. Também como é o fígado, que trabalha o tempo inteiro, pâncreas e aí afora, e principalmente o cérebro. São esses os órgãos que produzem em grande quantidade a coenzima Q10 e que, na forma ativa, o biquinol ou biquinona, são necessários para produzir energia. Quimicamente ou bioquimicamente, nós chamamos de ATP. A coenzima Q10 foi descoberta em 1957 pelo doutor professor Crane, em Madison, e junto com seus colaboradores, eles descobriram a grande valia dessa substância no nosso organismo. Quando nós produzimos, quando o nosso organismo está em estado de saúde, nós produzimos uma quantidade suficiente dessa substância. Porém, a partir dos 40 anos, em média, a nossa produção começa a cair. E se nós tivermos ainda assim algum tipo de doença, nossa produção vai cair ainda mais. Existem determinadas doenças que nós desenvolvemos que demandariam uma quantidade de energia maior, de ATP maior, mas, em compensação, é exatamente o contrário que acontece. Essas substâncias diminuem a produção dessa substância chamada ubiquinona e ubiquinol. O coração, por exemplo, quando nós tivermos, então, instalada uma deficiência cardíaca ou uma doença cardíaca ou uma leve hipertensão, a nossa produção de ubiquinona cai. Quando se instala no organismo uma diabetes,
tipo 2, quem dirá tipo 1, com certeza essa produção de ubiquinona cai drasticamente. Doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a ELA, que é a degeneração amiotrófica lateral, ela tem uma grande participação na diminuição da produção dessa substância. A fibromialgia também. Então, eu vou começar a passar alguns slides para vocês, para exemplificar, resumidamente, como que essa substância, em cada doença em particular, ela reage. E como nós poderíamos, então, prestar atenção na administração fisiológica externa, tanto injetável quanto via oral, para melhorar a qualidade ou melhorar a doença nesse paciente, fazendo com que a gente forneça, com que a gente promova uma quantidade maior dessa substância, o biquinol ou ubiquinona, tá bem? Dizendo para vocês o seguinte, até para bioquimicamente a gente esclarecer por que eu uso o termo ubiquinona e por que eu uso o termo ubiquinol. Na verdade, quando o organismo produz ubiquinona, essa ubiquinona, ela, para ser ativa no organismo, ela é transformada. E aí ela age como ubiquinona. Se você, ainda assim, o organismo transforma essa substância, ubiquinona, num substrato, que é o biquinol, ele vai se tornar mais ativo ainda no organismo. O que as pesquisas científicas evidenciam hoje é que no nosso organismo, como ele produz as duas formas, alguns órgãos necessitam mais da ubiquinona, e algumas situações bioquímicas intracelulares ou alguns órgãos necessitam mais a forma diferenciada, que é o biquinol. Mas as duas são cientificamente comprovadas de que atuam de uma forma bastante efetiva no nosso corpo. Então, quando nós falamos que o próprio corpo nosso produz as duas formas, nós também podemos utilizar injetável ou via oral, essas duas formas, ou mesmo topicamente, essas duas formas. Existem vias de administração diferenciadas conforme a necessidade que nós observamos para o nosso paciente, para a nossa população, tá bem? Então, vamos lá. Por excelência, essa substância, ela é estimuladora de biogênese mitocondrial, ou seja, ela aumenta de uma forma muito expressiva a concentração, a produção de ATP, de energia, na nossa célula. E é o que nós precisamos para que essa mitocôndria tenha a função fisiológica saudável dela. Ela também é um excelente, um potente antioxidante. E é por isso que ela hoje é muito utilizada pela indústria cosmética, porque topicamente a ação antioxidante é muito importante para você prevenir rugas. Duas formas importantes, uma é tópica, outra é subcutânea ou intradérmica, e a outra forma que é interna de tratamento, que é endovenoso ou intramuscular ou via oral, para que a gente possa fazer com que o organismo tenha um aporte importante, suficiente para ter uma produção de energia e para que tenha essa ação antioxidante que o organismo saudável já não tem mais como produzir na quantidade que é necessária. A ubiquinona e o biquinol também são extremamente importantes na conversão de açúcares e gorduras, isso dentro das nossas células,
tá? Dentro do nosso organismo. E mais do que isso, ela é utilizada e comprovada cientificamente de que é um potente anti-inflamatório. E aí nós partimos para uma área estritamente médica, né? O biquinol, como outras substâncias que no final dessa apresentação eu vou comentar com vocês, elas são de extrema importância como anti-inflamatórios potentes e naturais, e que a gente pode, na verdade, usar desse arsenal para que a gente consiga fazer com que o nosso organismo impeça o avanço ou impeça a instalação de uma doença, seja ela grave ou seja ela leve, tá bem? Falando dessas ações mais internas, como antioxidante, essa substância, o biquinona, o biquinol, eles são extremamente importantes para que a gente possa prevenir essas doenças. Aqui eu comento com vocês que a baixa produção dessa substância, da coenzima Q10 e da forma ativa que são o biquinona e o biquinol, eles evitariam ou podem evitar distúrbios neurodegenerativos que são importantes e que são desencadeados também pela deficiência de produção endógena dessa substância. A diabetes, como eu já comentei com vocês, é sabido que a fibromialgia tem uma participação extremamente importante da falta de produção da nossa coenzima Q10, da nossa ubiquinona interna. Então, mais do que nunca é importante que a gente se atente para promover para esse organismo, para esse paciente que tenha um estado de fibromialgia, que a gente possa promover uma melhora desse estado. E uma das substâncias muito importantes para que isso aconteça é a introdução da ubiquinona ou do biquinol. Doenças cardiovasculares, é sabido, extremamente comprovado da eficiência dessa substância para que possa melhorar o quadro desses pacientes. Em geral, a falta de ubiquinona e ubiquinol no organismo geram distúrbios que a gente comenta como distúrbios mitocondriais. Então, relatando para vocês, fibromialgia, doenças cardiovasculares como aterosclerose, deficiência de trabalho saudável do coração, a hipertensão, doenças mais graves como infarto do miocárdio, como acidentes cardiocerebrais, doenças e distúrbios neurodegenerativos e músculo-degenerativos, as próprias doenças em si específicas, como Parkinson e Alzheimer, que são doenças neurodegenerativas, o diabetes, doenças periodontais, enxaquecas, síndrome de Down e envelhecimento celular. Eu, na verdade, estou comentando com vocês as grandes particularidades e as propriedades da ubiquinona num trabalho interno. E a minha missão aqui é simplesmente relatar para vocês de que existe um trabalho estético extremamente importante junto da ubiquinona com a nossa pele, com o efeito que ela vai trazer em termos de prevenção e tratamento desse envelhecimento celular, mas também existe um papel extremamente importante, que é dessas propriedades internas e necessárias do biquinol e da ubiquinona no nosso organismo.
Aqui eu comento com vocês da ação potente anti-inflamatória e extremamente comprovada da ubiquinona e do biquinol. Eles reduzem e modulam interleucinas inflamatórias, todas elas. Modulam a expressão de PGC-1-alfa, mediador de genética, da epigenética. E ele aumenta, ele modula, na verdade, a expressão do PPARY. São substâncias aqui que eu comento com vocês extremamente da área bioquímica, fisiológica, mas eu acho que vale a pena eu comentar isso com vocês, porque existe todo um trabalho científico mundial por trás disso, para que haja comprovação da eficiência anti-inflamatória dessa substância tão importante. Aqui eu comento especificamente do quanto o biquinona pode ser e é importante nas doenças do coração, controle da hipertensão, cardiomiopatia congestiva. Aqui eu comento com vocês da importância a nível neurodegenerativa. Ela é de extrema importância na síndrome nefrótica, em doenças musculares. E, na verdade, todas essas doenças que são comentadas aqui são por deficiência de produção interna dessa coenzima Q10, e particularmente da forma ativa dela, que é a ubiquinona e o biquinol. Uma ação muito importante e bastante utilizada na área esportiva é a utilização do biquinol, porque em treinos esportivos, e principalmente aquelas pessoas que fazem competição, necessitam de um aporte de energia celular extremamente alto, para que o organismo reaja, para que realmente, independente do esporte, se de alta intensidade ou baixa intensidade, para que esse organismo responda de forma eficiente. Há necessidade de suplementação com biquinona e o biquinol, se faz necessário, para que haja realmente esse aporte e o resultado que se espera disso. Aqui eu comento com vocês de que o biquinol ou biquinona, eles são importantes e são bastante associados na área esportiva, junto com outras substâncias, como, por exemplo, substâncias que aumentam ainda mais a produção de energia. Então, o biquinol ele pode ser associado, normalmente, aqui no Brasil, pelo menos, ele é bastante associado à vitamina D3, à vitamina K2. Ambas essas substâncias, D3 e K2, são anti-inflamatórias, acima de tudo, e potencializam a ação do biquinol, da ubiquinona, e vice-versa. O biquinol também potencializa a ação da D3 e da K2. Aqui, somente para divulgarmos que existem trabalhos de comprovação de melhora dessa doença com o uso via oral da coenzima Q10 ou da ubiquinona em até 2,4 gramas ao dia. Na área de fertilidade humana, tanto homens quanto mulheres, quando se detecta alguma deficiência e uma possibilidade de reversão, já que querem ter um bebê, o casal, é muito comum se usar desse arsenal, do uso da ubiquinona, do biquinol, para que haja melhora dessa fertilidade. Na verdade, nos homens, a ubiquinona é necessário, isso comprovado cientificamente, para que haja aumento da motilidade do sêmen.
e nas mulheres para que haja melhora de todo o perfil uterino e de todo o perfil do ovário, ou seja, esses órgãos necessitam de grande quantidade de ubiquinona ou ubiquinol internamente, para que haja uma boa fertilização e uma manutenção desse bebê no útero. A ubiquinona, ela com certeza é preventiva e ela age diretamente nas doenças neurodegenerativas ou na instalação dessas doenças. É sabido, existem muitos trabalhos científicos que comprovam um retardo do avanço dessas doenças neurodegenerativas, Alzheimer, ELA e Parkinson, principalmente. E olha um dado curioso aqui. Há trabalhos e são recentes, de 2015 a 2016 e 2018, que comprovam uma melhora do quadro de septicemia grave. Esses pacientes, foi evidenciado de que em uma semana de tratamento interno em UTI, com os devidos antibióticos necessários, se trabalhando pacientes sem uso do biquinol e outros pacientes com a introdução concomitante do biquinol, esses pacientes se recuperaram de uma forma muito mais rápida. Isso é um dado muito interessante, né? E olha só, uma coisa extremamente importante. O biquinol e a ubiquinona, eles trabalham nos pacientes que têm autismo, melhorando o quadro de interação desses pacientes com o meio. Nesses trabalhos que existem pelo mundo todo, eles comprovam um percentual de uma comunicação em torno de 12 a 15%, mas principalmente a interação com outras crianças ou adolescentes, uma interação acima de 40%. Isso é uma condição muito importante para o espectro autista. E mais do que isso, como esses autistas, eles têm uma deficiência de produção fisiológica de serotonina, ou serotonina e dopamina, ou biquinol, albiquinona, eles são necessários e eles ajudam a melhorar essa qualidade do sono, interferindo inclusive na produção endógena dessas substâncias que tanto necessitam o autista, que é a serotonina e a dopamina. E mais do que isso, olha só, elas melhoram a agressividade, o quadro de agressividade geral que acontece, em torno de 10 a 15%. Então, está aí um dado super importante que foge de uma condição normal de divulgação de ser um antioxidante meramente. Aqui nós já comentamos a ação dessa substância na fibromialgia, o quanto ela é importante para melhorar esse quadro. E aqui uma curiosidade para vocês. Essa é uma doença extremamente rara, mas existe, num percentual muito pequeno da população. Porém, há trabalhos de melhora dessa doença, que é uma doença neurodegenerativa de atrofia múltipla, usando o biquinol. Na verdade, essa doença, da mesma forma como a fibromialgia, ela faz com que o organismo produza cada vez menos energia, produza cada vez menos essa substância internamente. Então, a partir do momento que é dado um aporte externo, né, via oral ou via injetável, esses pacientes começam a melhorar. Então,
Eu queria comentar com vocês aqui uma tendência mundial, que é nós observarmos e, na verdade, comprovarmos cientificamente, na área médica em geral, a observação do processo de inflamação. O que é inflamação? Nós somos pessoas inflamadas, em menor ou maior grau. Isso é de se pensar. Quando nós tratamos, por exemplo, obesidade, isso é um quadro inflamatório, acima de tudo. Quando se instala no organismo uma doença inicial de diabetes, ou de Alzheimer, ou de Parkinson, todas elas são doenças que se iniciam com um quadro inflamatório exacerbado, aumentado. Então, se nós podemos pensar em tratar doenças e principalmente prevenir doenças, nós precisamos começar a pensar ou estender o pensamento de que todos eles começam com um processo inflamatório. Então, começamos a tratar na raiz, na base do problema, esses processos inflamatórios. Quando nós comentamos de ubiquinona e ubiquinol como substâncias anti-inflamatórias naturais, nós podemos pensar em estar prevenindo doenças que se desencadeariam, ou que até podem se instalar, mas com menos agressividade, com menos avanço da doença. Essa é a proposta que eu coloco aqui para vocês. Essas doenças, e na verdade todas elas, como passam por um processo inflamatório inicial e que se agravam, que se aumentam, nós também precisamos pensar em outras substâncias que possam favorecer esse arsenal. Não é tema aqui colocar para vocês nada muito intensamente fora o biquinol, né? O meu propósito aqui era comentar com vocês da importância do biquinol, da ubiquinona, de uma forma diferente daquela que é tópica, que é de tratamento de pele. Mas eu não podia deixar de comentar com vocês da importância de outras duas substâncias que eu comentei desde o início, que é a vitamina D3 e a vitamina K2, como substâncias complementares para podermos prevenir doenças. E olha, mais do que nunca, é sabido, é comprovado de que essas três substâncias, o biquinol, D3 e K2, são substâncias que controlam nossos genes, que modulam os nossos genes para melhor, se quisermos. Fora isso, essas três substâncias aumentam a nossa imunidade. Nós estamos numa época mundial de atenção, de alerta, devido ao Covid, devido a esse vírus instalado no mundo inteiro e que tem tanto nos preocupado. Começamos a ter algumas luzes pelo caminho, com a introdução nos países agora das vacinas, mas ainda assim temos que ter muita atenção sobre isso. De qualquer forma, é mais um processo inflamatório. A Covid é um processo inflamatório. Então, precisamos pensar em realmente nos prevenir e melhorar, aumentar a nossa imunidade. Essas são as três substâncias que eu gostaria de ter apresentado aqui para vocês como extremamente importantes. Aqui apenas uma exemplificação, uma amostragem para vocês de ações da vitamina D3 no nosso organismo. Ela modula o nosso eixo HPA, que é hipófise, adrenal, e além disso,
modula as interleucinas, são substâncias citocinas inflamatórias, controla os nossos genes, mais de 3.000 genes, para que a gente não adoeça. Então, é extremamente importante nós observarmos a importância da vitamina D3. E, além de tudo, regula nossos neurotransmissores, tão importantes para a nossa vitalidade. Dopamina, serotonina. Está aqui outros exemplos de importância da vitamina D3 no nosso organismo. E para que eu não estenda mais a minha apresentação, eu só gostaria de mencionar aqui para vocês a ideia de que toda doença começa com um processo inflamatório. Está aqui explícito bioquimicamente o que acontece no nosso organismo, em cada célula nossa, quando nós aumentamos a inflamação e aonde realmente nós começamos a deflagrar, a detonar e disparar sinais de envelhecimento celular e instalação de doenças. Olha só, aqui nós temos os nossos neurônios, em que, de uma forma natural e saudável, produzem oxigênio, ácido substâncias anti-inflamatórias, que são as interleucinas boas, produzimos antioxidantes internos, mas tudo isso, quando em desequilíbrio, começa a fazer com que esse neurônio entre em apoptose, em estado de morte, de falência. E é aqui que, então, a gente começa a liberar essas citocinas inflamatórias e a instalação da doença. O resultado dessa inflamação crônica, que vem de uma inflamação aguda, é a instalação, então, comprovada na medicina de doenças como depressão, ela e tantas outras que eu mencionei aqui para vocês. Aqui no Brasil, nós utilizamos bastante hoje o biquinol associado à vitamina K2 e D3, em todas as vias possíveis de administração, ou seja, intramuscular, endovenosa, via oral. E nós conseguimos retardar e principalmente melhorar o quadro de muitos pacientes, a salvar pacientes de possíveis decorrências, intervenções cirúrgicas, principalmente utilizando K2 com D3, e processos que poderiam avançar para um AVC ou um infarto. Eu agradeço muito, graças a todos que assistiram esse evento, essa apresentação. Espero que possamos estar juntos mais vezes e deixo aqui meu grande abraço e que todos permaneçam saudáveis, fisicamente e mentalmente. Grande beijo.